Clebson, em tese, seria por aí, o Clebson de repente fazendo essa função de terceiro zagueiro, que vinha sendo bem executada no time? Não, ele vai jogar um pouco mais na frente. Esse tipo de posição onde os outros jogadores estão trabalhando, no caso o Jailton, no caso o Jonathan, né? E até o Christian já jogou ali, ele seria um pouco mais para frente. Mas aí a gente ia criar outro tipo de situação dela aqui. Quer dizer, pode até de repente não haver esse esquema de 3 zagueiros com a entrada do Clebson? Não sei. O negócio de esquema aí é outra história, é outra situação decidida. Eu acho que nós estamos num momento que a gente não tem que ficar mexendo muito na estrutura da equipe não. A estrutura está vencendo, a estrutura está indo bem, há 6 meses que essa equipe está jogando bem. Então nós já temos mais ou menos uma situação montada e vamos ver como esses jogadores vão se adaptar a essa nova função. Uma última pergunta de minha parte. Você diria, Joel, que em relação ao Macaé, a preocupação está fora de campo, o Tita, e jogador que você conhece bem, está montando essa equipe de uma maneira muito positiva, até em função do empate com o Fluminense? O próprio resultado deles é uma equipe que está terceira colocada, tem 4 pontos perdidos, conseguiu 2 empates fora de casa, um com Volta Redonda e com o Fluminense, que jogou bem, por sinal, uma equipe que tem um treinador que eu conheço, mais ou menos a sua filosofia de trabalho, porque já trabalhamos juntos, então todo respeito é pouco. Nós temos que ver se na pontuação, se nós passarmos por esse adversário, nós vamos ficar numa situação invejável. E por isso é um jogo que decide, pode decidir muita coisa nesse jogo. E você falou do Macaé, João, o Macaé, dentro do grupo do Flamengo, dos clubes considerados de menor investimento, é o melhor deles. Quer dizer, é até uma observação a mais para você fazer para o seu jogador? Tomou 2 gols. Uma equipe que, na minha opinião, é uma das boas equipes dentro desse campeonato, que se preparou para isso. E nós temos que fazer uma partida quase que perfeita, como fizemos com o Caxias, principalmente no primeiro tempo, para nós conseguirmos um resultado positivo, mas nós sabemos que não vai ser um jogo fácil. Você já conversou com os seus jogadores, inclusive, você falou dos gols bobos que o Flamengo tomou nos 2 últimos jogos, não deixar de se repetir agora? Vamos conversar na concentração, para a gente não ficar muito repetitivo. Então, lá individualmente, no grupo, nós vamos colocar esse assunto em função para saber o que realmente está acontecendo, porque dos 3 jogos, em 2 jogos nós tomamos gol e nossa equipe não é uma equipe de ficar tomando gol toda hora. O Joel, ainda em cima do Léo Moura, ele na seleção deve jogar uma função diferente do que joga no Flamengo, onde você o utiliza muito bem como ala, com liberdade total. Na seleção, o Dunga gosta mais que o lateral jogue primeiro marcando e depois apoiando. Você acha que ele tem condições de render bem, se preocupando mais em defender do que o forte dele em atacar? Eu acho que sim, Cícero, em função da qualidade do jogador. É um jogador inteligente, é um jogador que, quando nós fomos técnicos daquela seleção do Campeonato Brasileiro, ele jogou numa situação mais presa e mesmo assim ele desenvolveu o seu futebol normal. É um jogador que não teve nenhum tipo de influência. Eu acho que é um jogador, para responder a sua pergunta, é um jogador que já está maduro, já está pronto para ir para a seleção brasileira. Joel, com relação aos outros jogadores, você falou do Clebson, né? Da oportunidade do Clebson entrar. Com relação aos outros jogadores, do Rodrigo, o Diego Tardelli, eles poderiam começar jogando. Você ainda vai esperar mais tempo? Você acha que eles têm... Vamos dar tempo ao tempo. Vamos dar tempo ao tempo. Isso aqui não é futebol americano que você está jogando, tira 5 e bota 5, não é igual basquete, tira 4 e bota 4. Aqui é futebol, futebol é diferente de qualquer outro esporte. Então a gente tem que ter um pouquinho de paciência, um pouquinho de critério. Estamos tentando fazer a coisa certa. Claro que a gente não acerta em todas as situações, mas pelo menos fazendo parecer para os jogadores, dando segurança a todos os jogadores do nosso grupo. Qualquer jogador do nosso grupo tem a confiança do treinador para entrar na equipe. Até o Thiaguinho, nosso quarto zagueiro. Você teve uma conversa longa ali com o Souza ali durante o... Estava falando treino de falta e pênalti. Você teve uma conversa longa com o Souza, era sobre isso, sobre essa questão do pênalti? Um bate-papo de 2 amigos falando sobre os acontecimentos da semana. Ô Joel, que já está resolvido. Você enumerou uma lista de batedores de falta aí. O que você acha da utilização de goleiros para bater falta e pênalti? O goleiro tem goleiro que bate e chuta tão bem como jogador de ataque. Se ele realmente chuta bem, se ele tem bom aproveitamento, se ele está treinando, eu não vejo por que ele não possa bater uma falta no dia. O Bruno pode entrar nessa tua lista? Pode entrar. Se ele estiver treinando bem, logo mais o André vai falar comigo. Se o aproveitamento dele for bom, ele pode ser um dos indicados para bater a falta. Ou pênalti.
Agora, falando um pouquinho de Libertadores, você considera que disputar o estadual junto com a Libertadores pode atrapalhar? De que maneira o Flamengo está se preparando para isso? Nós estamos com uma sequência de jogos grandes, jogando quarto e domingo, vai demorar 1 ou 2 meses. Fizemos uma pré-temporada de 2 semanas e meia. Quer dizer, nós estamos adquirindo o nosso condicionamento físico, tático, dentro dos jogos, praticamente das partidas que nós estamos fazendo e das palestras que nós estamos tendo dentro da nossa consideração. Você considera que um bom desempenho, ou o bom desempenho que o Flamengo vem tendo no estadual pode ajudar na Libertadores a entrar bem, e da mesma maneira que de repente um tropeço pode influenciar, um tem influência no outro? É por aí, porque aqui o nosso compromisso é com a vitória. Nosso compromisso é sempre com a vitória. Enquanto a coisa está tranquila, estamos vencendo, eu acho que nenhum tipo de influência vindo de fora para dentro vai nos incomodar, porque a equipe está mantendo uma postura de jogo que vocês da imprensa, a opinião pública e nós estamos satisfeitos. O problema é quando a equipe não anda bem. Às vezes não dá tempo de você consertar alguma situação que não está boa de um jogo para outro, de um domingo para quarta-feira. Mas eu acho que o grupo tem que estar amadurecido, tem que estar pronto para saber das competições que vai disputar e estar sabendo das competições do que nós temos que fazer. É esse ponto que nós estamos querendo encontrar na nossa equipe, que se nós já estamos preparados ou não. Falando em saber, você já começou a estudar os adversários do Flamengo na Libertadores, já tem informações? Estamos esperando o último adversário, né? Se vamos lá para cima lá para altitude, ou se vão ficar ao nível do máximo, vão pegar outra equipe do Uruguai. Fora isso, o nosso pensamento aqui é não precipitar as coisas. Nós estamos indo a degrau por degrau, temos um jogo quarto e um jogo sábado. Vem a época de carnaval e na quinta-feira nós já voltamos. Eu acho que até lá nós já vamos ter uma posição onde nós estamos dentro da tabela do Campeonato Carioca. Nós fazemos um estudo que nós vamos fazer melhor na Taça Libertadores contra o primeiro adversário lá no Peru. Você está aguardando isso para estudar os outros ou você já sabe alguma coisa? Mais ou menos nós já estamos tendo informações e o nosso grupo de preparadores estão nos ajudando no que diz respeito a conhecer o adversário ou não. E claro, nós vamos ter que ter fitas, vamos ter que ter todos os tipos de situações para nós resolvermos melhor os problemas futuros. Se o Cleber for titular, sai quem?